Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia de São Tomé Apóstolo. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse-lhe: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje, a igreja celebra a festa do apóstolo Tomé. Quando a igreja faz memória a um santo, ela quer nos mostrar o testemunho de quem fez a experiência do encontro com Jesus. O testemunho de São Tomé, embora não entendido por muitos como testemunho de fé, retrata a fragilidade humana, tão compreendida por Jesus. A figura de São Tomé, infelizmente, ficou marcada muito mais pelo seu vacilo na fé do que pela sua profissão de fé. Quem somos nós para dizer que o apóstolo Tomé era incrédulo? Ele teve sim um vacilo na fé, mas quem de nós não está sujeito a estes momentos de fraquezas? Não somos tão diferentes deste apóstolo de Jesus, assim como ele temos também os nossos vacilos na fé, o que não significa incredulidade. O apóstolo Tomé tinha muitas dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus, e mesmo quando seus irmãos de comunidade atestaram terem visto Jesus, ele não acreditou, exigindo uma constatação pessoal para poder acreditar. Ele disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." Para acreditar que Jesus havia mesmo ressuscitado, Tomé pretendeu não somente uma constatação visual, como também tocar nas suas chagas. E esta constatação ele pôde ter 8 dias depois, quando Jesus ressuscitou, apareceu novamente para a comunidade dos apóstolos e ele se fazia presente. É interessante perceber, neste encontro, Jesus não repreende Tomé, apenas mostrou-lhes as mãos e pediu que ele tocasse no seu lado, fazendo-lhe em seguida uma exortação que serve também para todos nós: "Não sejas incrédulo, mas fiel." Da comunidade dos apóstolos, não foi somente Tomé que ficou descrente depois da morte de Jesus. Houve uma desestruturação geral no grupo. Afinal, tudo o que acontecera com Jesus fugia à compreensão deles, que até então eram muito limitados. Os primeiros seguidores de Jesus tiveram muitas dificuldades em acreditar que Jesus iria mesmo ressuscitar. Alguns deles já haviam desistido e já estavam voltando para o seu lugar de origem, como os discípulos de Emaús. Por incrível que pareça, a incredulidade de Tomé nos ajudou a crescer na fé. Podemos interpretar este episódio como sendo uma providência divina para que Jesus nos alertasse sobre a essencialidade da fé. Como disse São Gregório Magno,
A incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Tomé conviveu com Jesus por um bom tempo, mas foi no encontro com o ressuscitado que ele abraçou de vez a fé. Como Tomé, nós também estamos sujeitos a pequenas crises de fé, mas é bom lembrarmos: tropeçar, cair, faz parte da vida de quem está numa caminhada. Agora, ficar no chão ou levantar vai depender do querer de cada um. Tomé caiu, mas não permaneceu no chão. Ele levantou logo e reconheceu Jesus como o único Deus e Senhor de sua vida. Felizes os que creem sem terem visto. Estamos incluídos nesta bem-aventurança, porque nós acreditamos na ressurreição de Jesus sem termos visto. Acreditamos graças ao testemunho dos apóstolos. As pessoas de todos os tempos e lugares encontram nas Escrituras o testemunho dos apóstolos. Mas isto não dispensa a necessidade de termos um encontro pessoal com Cristo ressuscitado, pois é a partir deste encontro que abraçamos de vez a fé. Para Jesus não importa o nosso passado, os nossos vacilos na fé. O que vale para Ele é o que nos propomos a ser a partir do nosso encontro pessoal com Ele. Que a santa palavra de Deus, proclamada no Evangelho de hoje, encontre um solo fecundo no nosso coração, às vezes um tanto ressequido pela falta de fé. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente abençoado dia, uma excelente abençoada semana. Fique na paz de Jesus e até amanhã.